Atendendo a pedidos dos nossos internautas, né? Estamos agora inaugurando mais esse acessório, a lousa. Professor, matemático, o senhor tem que escrever para a gente e tal. E aí, se o propósito é uma aula virtual, né? Já que a gente não pode estar presente, até pode, né? Muita gente convidava o professor Vasco Vasconcelos para visitar a sua escola, né? Para a gente somar junto ao trabalho da equipe. Hoje você pode levar o Matemática com Sabor para a sua escola. A gente sempre, os finais de semana, está viajando aí pelo Brasil afora, visitando as escolas e compartilhando, né, conhecimento, somando conhecimento junto com o da equipe da escola, ok? E aí eu trouxe esse tema para inaugurar esse novo momento, atendendo também a pedidos. Vamos falar sobre um dos artifícios mais importantes da nossa defesa do dia a dia. Saber trabalhar com porcentagens. Quem trabalha com porcentagem sabe analisar aumentos, sabe analisar descontos, ele sabe fazer comparações. A gente precisa entender que aquela pipoquinha que custa R$2 na porta da igreja, dia de domingo, mas que durante a semana, às vezes na porta da escola, que não tem muito cliente, custa R$1, que ela sofreu um aumento de 100%. Da mesma forma que seria se você pagaria por um carro que custava R$100 mil, amanhã ele passou para 200 mil? A análise percentual é a mesma. Houve o mesmo aumento. Nós precisamos aprender a fazer esse tipo de análise para nos defendermos, ok? Por isso que eu disse que porcentagem, uma defesa no dia a dia, não só na nossa prova. Amigos, vamos adaptar o nosso ouvido a essa informação. Vamos falar de 100%. Isso é uma fração. 100 sobre 100. Toda vez que a gente estiver falando que a gente vai dar algum tipo de aumento, ao invés de montar aquelas expressõezinhas infinitas que a gente aprende lá no ensino fundamental, que são essenciais para a aprendizagem, mas com o passar do tempo, é bom que nós aprendamos algumas ferramentas que tornem o procedimento mais rápido. Então, quando a gente vai trabalhar com porcentagem, lembrar sempre, 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100, que é 1. Quando você chega numa loja e alguém diz que vai te dar um desconto de 10%, você vai pagar por que fração do preço original? 100% menos 10 de desconto que te foi dado. 100 menos 10, 90. E 90 sobre 100 é 0,9. Por isso que basta você calcular 0,9 vezes aquele preço. Lembrando apenas que toda vez que nós terminamos uma operação, esse valor obtido passa a ser o referencial para a próxima operação que você vai fazer. Ou seja, passa a ser o seu novo 100% num processo que se segue. Trouxe alguns exemplinhos bem práticos para a gente conversar aqui. Por exemplo, um produto sofre um aumento de 10% e a seguir sofre um desconto de 20%. Qual o preço final do produto em relação ao valor inicial? Amigos, nós tínhamos um valor X, ele não sofreu um aumento de 10%? Quem era 100% e sofre um aumento de 10%, passa para a fração 110 sobre 100. Ou seja, ele fica 1,1 vezes o que ele era. Amigo, terminado esse procedimento, esse é o teu novo referencial. Ele não pede para a seguir dar um desconto de 20%. Se você vai dar um desconto de 20% em cima do novo preço, nada de 110. O teu preço é sempre 100%. 100% que é o que você tem agora. Quem te tira 20, fica apenas 80. Então, vezes 0,8. Olha, observa que o preço final disso vai ficar 0,88x. E 0,88x significa que eu era 1x, 100%, e agora ficou 88. Quem tem um aumento de 10 e a seguir um desconto de 20 é a mesma coisa que ter um desconto de 12%. Mas eu queria convidá-lo para mais uma reflexão. E se fosse na ordem contrária? Se a pessoa chegasse e dissesse, inicialmente dá um desconto de 20%,
E agora você vai dar um aumento de 10%. Veja o que o princípio multiplicativo nos traz de vantagem. Ele nos mostra que a ordem dessas operações não vai interessar, ok? Não vai interessar. Veja como é interessante a gente saber isso. Porque alguém poderia dizer, não, primeiro dê um aumento e depois o desconto. Não dê primeiro o desconto em cima do preço original, depois se aumenta em cima do preço reduzido. Galera, isso é jogo só de portuguesinho para tentar te enganar. Tá legal? Tá usando a língua portuguesa para te enrolar, porque matematicamente o que houve foi a mesma coisa, ok? Vamos passar para outros exemplos. Vou dar uma limpezinha aqui na nossa lousa rápida para a gente poder passar para um próximo passo. Inclusive, eu queria essa naturalidade dessa nossa sala virtual, que a gente não ficasse se preocupando se apagou, se teve sombra, se não teve. Eu acho que quanto mais próximo de uma sala de aula a gente estiver, mais legal vai ficar esse nosso estudo. Observem, foram aplicadas 2 películas de proteção contra a incidência direta dos raios solares sobre um vidro. A primeira película reduz em 20% essa incidência. Já a segunda reduz em 30%. Qual a redução total provocada? Amores, está chegando uma incidência total X aí de luz, ok? A primeira película, ela reduz em 20%. Quem reduz em 20% é porque ela deixa passar apenas 80%. Inclusive, vale a pena salientar, reduzir em é diferente de reduzir a. Reduzir em 20% é tirar 20%. Reduzir a 20% é ficar 20%, ok? Esse é o teu novo referencial. 80% dos raios passam. A segunda reduz em 30%, então ela deixa passar o quê? 70%. Veja que eu não precisei fazer expressão longa nem nada. Você dá essas 2 reduções, isso aqui vai dar 0,56x, o que isso implica numa redução total de 44% em relação ao total do raio inicial que chegou, né? Dos raios iniciais que chegaram. Trabalhar com porcentagem usando o princípio multiplicativo é mais racional, amigos. E, dando continuidade a esse nosso bate-papozinho virtual, veja que interessante, um exemplozinho bem antiguinho, mas muito corriqueiro em provas. Eu até vou chamar esse momento só para nos sentirmos bem, ok? Você chega para uma pessoa que está te vendendo algo, brasileiro, adora desconto, e aí ele chega e diz, cara, já que você não me dá desconto nenhum, vamos fazer o seguinte, você aumenta o preço do produto em 10% e em seguida você me dá um desconto de 10%. Você pode até pensar que não houve desconto, mas, meu amigo, isso aqui cai para 0,99x. Ou seja, você ganhou um descontinho ainda de 1% aí nessa brincadeira. Na hora que você fez a primeira operação, você mudou o referencial, ok? Quem dá um aumento de 30%, 1,3 vezes o que era. E em seguida dá um desconto de 30%. Esse não é o meu novo 100%, se eu vou tirar 30, vai ficar 7. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ficar com 0,91x. Isso ainda foi uma redução final de 9%. Quem dá um aumento de 60%, 1,6 vezes, e em seguida dá um desconto de 60%, 0,4. Amigos, a gente ainda tem aqui uma redução no preço de 36%, tá? E, por fim, quem dá um aumento de 80%, aumentou 1,8 vezes, né? Ficou 1,8 vezes o que era. E em seguida dá um desconto de 80%. Eu caí para 20% do que era. Isso aqui ficaria 0,36x, ou seja, uma redução de 64%. Trabalhar com porcentagem usando o princípio multiplicativo
é muito mais rápido, é muito mais compreensivo. E nunca caia nessa esparrela, tá? Quem dá um aumento e depois um desconto com valor similar, está dando um desconto sim, ok? E quanto mais alto for esse valor, mais você está ganhando de desconto, mais você está levando vantagem. Cuidado que você pode ser o outro lado, você pode ser o vendedor, ok? Esperamos ter trazido aí um pouco mais de clareza, ter dado uma pitadinha de sabor nesse assunto chamado porcentagem. Até o próximo vídeo.